Olá, amigos. Começa agora o programa Eu Sou o Samba, o espaço da música brasileira e instrumental. E o nosso convidado de hoje é o jovem Daniel Barreto, violonista, formado na FAMES, apaixonado pelo trabalho de um dos maiores instrumentistas que esse país já produziu. Ele vai falar um pouco sobre a história do garoto e tocar alguns clássicos que o garoto compôs. Daniel Barreto, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Eu Sou o Samba. Obrigado, sempre um prazer poder retornar aqui. Daniel, você, na abertura do programa, você tocou um clássico maravilhoso, Gente Humilde, que tem uma historinha essa música. Não tem? Ela fez parte de uma série que ele compôs em 1945 de três peças, Gente Humilde, Vivo Sonhando e Meditando. E ela ficou só no instrumental de violão. Sim. Só que tempos depois ganhou letra, inclusive antes dessa letra conhecida, da parceria póstuma com o Vinícius de Moraes e o Chico Buarque, um poeta anônimo lá de Minas, o cara preferiu não se identificar, ele fez uma outra letra e até foi com um arranjo de música vocal num programa da Rádio Nacional, foi feito lá, só que não foi uma gravação comercial, foi só para aquele formato ali. Foi o arranjo do Badeco lá, que fazia parte de um grupo vocal famoso, eu não me lembro agora o nome. E anos depois, por volta de uns 15 anos ou mais que ele já tinha falecido, o Baden Powell conhecia o repertório das peças de violão, tocava e mostrou o Vinícius de Moraes, ele se encantou com a melodia, até a história, Gente Humilde, que o garoto viveu também no subúrbio do Rio de Janeiro e tal, e as andanças dele, acredito por isso, ele pôs ali aquele nome de uma maneira de homenagear aquela coisa poética. E os dois, né, o Baden e o Vinícius, na parceria deles, às vezes ele saiu do Rio de Janeiro de trem para São Paulo para gravar programas de TV e o caminho passava pelo subúrbio. O Vinícius de Moraes fala em depoimento que ao ver aquilo ali, aquela coisa, pessoas, os vizinhos com cadeiras na calçada conversando e tal, aquilo inspirou. E aquela melodia do garoto foi determinante para ele ter a motivação de escrever essa letra. Pode crer. Nós estamos falando de um músico que nasceu em 1915, em São Paulo, e morreu em 1955. Daniel, você nasceu em Vitória? Vitória. Nasceu em Vitória. E antes de a gente falar no garoto, vamos fazer um resumo rápido aqui. E essa história do violão, como é que foi essa história, dessa paixão por esse instrumento? Eu sempre tive acesso a boa música em casa, assim, meus pais são músicos profissionais e eu sempre tive muitos discos de música boa em casa, assim, numa outra época, né? E eu me interessei e tinha um instrumento em casa, então eu tive interesse de aprender, então eu mexia, mas depois eu fui estudar, tive aulas, assim, o professor Elias Borges, um grande músico no nosso estado aqui, depois até eu ganhei um violão da minha avó, um violão menor para criança. E eu fiz, anos depois, quando eu decidi que aquilo que era meu ideal de vida, minha profissão, eu fui procurar a antiga escola de música, a EMES, que depois virou FAMES e estudei lá há alguns anos, acho, se eu não me engano, uns 14 anos. Assim. Daniel, e quando você passou a se interessar pela obra desse grande compositor brasileiro, garoto? Até antes de me interessar mesmo, o nome dele era uma coisa meio que eu tinha meio aleatório, assim, por causa dessas duas canções, a Gente Humilde e Duas Contas. Porque eu lembro, há muito tempo atrás, eu recebi um livro, assim, de canções cifradas, né, e tinha essas duas. Eu falei, garoto, é que fica aquele nome. E depois, anos depois, eu fui associar aquilo.
eu assisti, se não me engano, acho que foi um recital de violão que alguém tocava uma peça dele chamada Lamentos do Morro. Sim. É um samba, né? Que é bem interessante a questão rítmica, a harmonia, aquele movimento todo, complexo até para uma música de 1950 aproximadamente. E depois, quando eu comecei a me interessar, voltar, eu tocava só guitarra elétrica, né? Em determinado momento eu comecei a me interessar, a voltar para estudar o violão. Eu fui buscando repertório solo, assim, que eu acho muito importante o repertório clássico, a escola clássica de técnica, interpretação, para formação do instrumentista. Mas eu gosto muito de tocar a música do violão brasileiro, esses grandes autores, João Pernambuco, Dilermando Reis, Garoto, diversos, e Paulinho Nogueira. Canhoto da Paraíba. Também, falar aqui a gente não acaba aqui hoje. E eu fui buscando o repertório, fui conseguir partituras, gravações e teve esse despertar, assim, eu aprendi uma música e ia atrás da obra, né? Também as gravações ajudam também você a ter uma noção de como é e as partituras. Aí, a partir daí, eu estou nessa busca até hoje. O Garoto começou muito cedo, né? Ele foi trabalhar numa loja de música como ajudante aos 11 anos. O irmão, aos 11 anos, dá um banjo de presente para ele. E aí ele começa a desenvolver com o banjo. Mas ele tocava tudo, né? Depois de um certo tempo. Profissional, ele começou muito cedo ainda, profissionalmente, né? O banjo foi a linha de frente dele, mas depois ele tinha uma genialidade de... Esses instrumentos, não tirando o mérito dele de forma alguma, mas alguns instrumentos têm algumas particularidades, assim, que você toca um, você consegue compreender o outro, às vezes afinações, digitações. Por exemplo, o banjo, que ele começou o banjo tenor para passar para o violão tenor, que foi o instrumento linha de frente dele durante muito tempo, assim, tanto como solista como acompanhador, os dois têm a mesma afinação. Às vezes abordagens técnicas diferentes, mas, por exemplo, até o próprio violino, que ele não se apresentava profissionalmente, mas ele também tocava. Tocava, né? Tocava, o violão de 6 cordas tradicional. Tem gravações dele na época, você ouve, vê que é uma guitarra elétrica, mas os créditos chamavam de violão elétrico, o cavaquinho, o bandolim, essa infinidade de instrumentos. Daniel, o instrumento dele era violão, preferencialmente? Olha, pesquisando, eu acho que o que ele gostava mesmo era o violão tenor. Tenor. Mas ele tinha uma desenvoltura, parece que tinha um idioma próprio para cada instrumento. Sim. Cada instrumento na mão dele soava de uma coisa única, assim. Sim, sim. Sem parecer com nada, assim, cada um tinha uma identidade própria. Perfeito. Pois bem, como já dissemos, nós vimos e ouvimos Gente Humilde na abertura do programa, e agora o Daniel vai tocar mais uma composição do Garoto, que é Duas Contas. Vamos lá.
Bem, nós vimos e ouvimos aí Duas Contas e, Daniel, o garoto era genial como compositor, como instrumentista. Era arranjador também? Olha, eu já vi um depoimento do Zé Menezes, que foi um companheiro dele, grande amigo e companheiro de trabalho durante anos nas rádios e tudo. Ele falou que não sei se ele escrevia, mas ele sabia muito bem o que ele queria. Por exemplo, ele vai um programa com orquestra acompanhando ele dava os apontamentos todos que ele queria. Sim. Talvez ele poderia também ser, talvez não teve tempo, né, que acabou falecendo. Ele teve com o Zé Menezes programa de rádio, tocava na rádio. Quando o Zé Menezes veio lá do Nordeste, foi para substituir o garoto que trabalhava na Rádio Marique Veiga e foi trabalhar na Rádio Nacional. Anos depois, o Zé Menezes saiu da Marique Veiga e foi para a Nacional, os dois trabalharam juntos. Às vezes faziam o mesmo programa juntos, às vezes, tocando juntos. E você falava que, tocando ao vivo, trocavam de instrumento. Sim, 2 multi-instrumentistas também fantásticos. Fantásticos. Tocavam de instrumento no meio da mesma música. E o Zé Menezes, já vi depoimento dele falando que eles chegavam para o programa e não sabiam nem que eles iam tocar. Decidiu na hora ali. Na hora. Genialidade é isso, né? E essa história que quando a Carmen Miranda queria de todo jeito que o garoto fosse para os Estados Unidos, ele não tinha ido aos Estados Unidos ainda. O Bando da Lua estava lá, ela contava com a presença dele. Todo mundo queria a presença dele lá. Como é que é essa história? Ele foi depois, em 1938, eles já estavam lá. E aí ela fez o convite, ele foi de navio para lá. Só que ele não foi como integrante, ele foi como um número à parte. Porque tanto que vê os cartazes dos eventos lá, parecia Carmen Miranda, Banda da Lua e Garoto. Ele tinha um espaço para ele fazer os solos e tal, acompanhava ela, mas tinha um espaço dele como o artista ali, como um solista. E ficou um tempo lá, né? Sim, inclusive tem aqueles filmes que ela fez, ele aparece. Um filme... O nome em português é Serenata Tropical. Tem hora que ela entra cantando Mamãe Eu Quero, você vê ele lá junto dela tocando violão tenor. Ele deixou Quantas músicas... Você sabe quantas músicas ele deixou aí? Para o acervo brasileiro, não? Não tenho ideia. Assim. Até tem coisas... Recentemente tiveram publicações de livros com composições inéditas, que não tiveram gravações. Às vezes, pesquisadores tiveram acesso, às vezes, a partituras, a gravações não comerciais. Aí se editaram e lançaram novos livros aí, né? Para poder deixar isso disponível, né? Você é um músico, toca violão, acompanha, às vezes, muita gente aí cantando, tem acompanhado o Tonico da Vila, sua mãe se acompanha desde o início. E também a música instrumental, que eu sei que você é apaixonado por música instrumental. Né? E o garoto fazia a mesma coisa. Acompanhava, tocava, improvisava em vários instrumentos. Mas você toca mais instrumentos além do violão? O que mais você toca? Guitarra elétrica, né? Na verdade, os 2 principais instrumentos meus são esses. Eu tenho uma noção básica assim, do cavaquinho, que até foi o que eu digo, foi uma necessidade que eu tive. Está sempre tocando samba, choro, sempre tem cavaquinho. E para compreender melhor o instrumento, né? Foi mais uma pesquisa minha, tirar dúvida, ou tentar aprender mais. Foi essa necessidade, assim. Olha, o banjo se for o banjo cavaco, assim, que está dentro daquele mesmo universo, né? Tem as afinações parecidas. Tem questão de estética, né? O banjo soa quase mais percussivo. O cavaquinho eu tenho. Bandolim você tem? Não, eu gosto muito também, mas... É um que eu pretendo também, ter um pouco de informação dele, assim. Eu tenho uma viola também, que uma época, viola caipira, eu comecei a estudar, mas eu dei uma parada, tentei que retornar. Sua mãe falou comigo que você toca todos eles. É que você é muito exigente para admitir que você é multi-instrumentista. O violão e a guitarra eu toco, os outros eu estou naquela busca aí. Vamos a mais uma música. E agora... Jorge do Fusa? Jorge do Fusa, vamos lá.
Você está na TV Educativa, no programa Eu Sou o Samba. O nosso convidado de hoje é o jovem violonista Daniel Barreto. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.